Boa noite a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, tem a satisfação de receber e dar as boas-vindas a todos nesta live com o tema Legal Design Thinking, promovida pela Comissão de Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa da UAB-MG. Com a palavra, a mestre em Direito Processual pela PUC Minas, advogada, professora na pós da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, professora Ana Newton Paiva, membro da Comissão de Processo Civil da UAB-MG, doutora Carolina Fagundes Cândido Oliveira, para abertura e condução dos trabalhos. Boa noite, Camila. Boa noite a todos e a todas, advogados, advogadas, estudantes de direito, meus queridos alunos e ex-alunos, principalmente os alunos da pós-graduação da ESA em Direito de Família, que pediram, que a professora Camila fizesse uma manifestação sobre essa temática tão importante. A professora Camila Soares, ela é advogada, professora, mestre em Direito Privado pela FUMEC, membro da Comissão de Educação Jurídica e também da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da UAB-MG. Pessoal, nós vivemos atualmente uma época difícil, uma época de pandemia, com muitos obstáculos a serem superados, dentro de uma nova forma de atuação que se impõe dentro dessa virada aí tecnológica que nós tivemos. Bom, a antecipação dessa questão tecnológica pelo Covid, ela é inegável e trouxe certamente a necessidade de uma readaptação no meio jurídico. É aquele ditado, nós estamos numa fase aí que impõe mudanças, e quem não muda, dança. Então, estamos aí aproveitando a oportunidade para ouvir a professora Camila fazer as considerações dela sobre esse tema tão atual, que é o Legal Design Thinking, Não sei se eu falei direitinho, mas ela vai fazer as considerações pertinentes. Aqueles que precisarem de certificado, pessoal, eu peço que vocês verifiquem, tá? No Zoom, deixem aí no Zoom, ou no YouTube, a respeito, vai ter um formulário que eles vão deixar liberado para que vocês preencham e depois consigam esses certificados. A professora Camila vai fazer as considerações dela. Quando ela acabar, ela vai abrir um tempo aí para responder, esclarecer dúvidas daqueles que, porventura, queiram alguma consideração. Então, pessoal, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Camila para que ela possa começar a palestra dele. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Carol, Camila, que fizeram a abertura. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Eu fui aluna da ESA, foi minha primeira pós-graduação. Hoje sou professora também na ESA e é sempre um prazer retornar à casa, contribuindo aí para o aprendizado de todos vocês. Eu falo que quem sou eu para querer ensinar alguma coisa? A gente está aqui para trocar experiências, trocar aprendizados. Então, eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de saber que eu fui requisitada pelos alunos aí da pós de Direito de Família. Gostei demais de saber que vocês fizeram questão de ter a minha presença e, inclusive, fazendo a ponte aí com a Débora Oliveira, minha amiga, que é aluna da pós-graduação, que também fez a ponte para que a gente pudesse estar aqui hoje, tá? Então, muito obrigada a todos. E vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Me falem se vai aparecer direitinho para que a gente possa começar. Eu coloquei aqui, e deixa eu até abrir o chat também, que aí eu vou conseguindo acompanhar pelos dois lados aqui. Vocês conseguiram ver, pessoal? Me falem aí no chat, tá? Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre o Legal Design Thinking. O que é Legal Design Thinking, gente? É de comer? É de beber? O que é essa expressão que vem tomando aí um conhecimento, vem ficando muito conhecida no momento atual e que muita gente, simplesmente pelo fato de ser algo desconhecido, já gera uma curiosidade, mas a gente vai aprender aqui que realmente existe técnica em relação à utilização dessa nova modalidade que nós vamos trazer aqui para os documentos jurídicos e exatamente isso que a gente vai estudar hoje. Então, os fundamentos aqui em relação a essa nossa temática, como que a gente pode fazer para fazer os nossos documentos serem notados, ok?
eu acho que o meu Canva fechou aqui, só um minutinho, deixa eu ver se vai aparecer de novo. Aqueles problemas técnicos, né, gente? Naturais. Deixa eu abrir aqui novamente. Só um minutinho. Vamos voltar aqui. Eu vou colocar no modo do PowerPoint, ou do PowerPoint não, do PDF, que assim não temos problemas para seguir. Bom, antes de começar, então, eu quero propor um desafio aqui para todos vocês, tá? Um desafio que vai aparecer lá nas redes sociais, especialmente no Instagram. E esse desafio, ele vai ser para as pessoas que desejam virar a chave. Então, como a Carol até antecipou aqui, né, no discurso inicial, nós tivemos uma grande transformação em razão da pandemia, uma antecipação do cenário que a gente viveria em cerca de 10, 20 anos por conta do momento presente. E cada vez mais se faz necessário que a gente se adapte aos novos cenários, às mudanças que vêm surgindo, e não adianta que a gente se ater ao tradicional, se apegar. Ah, mas eu me formei assim, as raízes da minha faculdade são assim, a minha educação foi assim, então eu vou me manter nesse tradicionalismo, porque isso sempre funcionou, então eu vou continuar daqui para frente dessa maneira. Isso não vai dar certo, gente. Isso tende a cada vez mais diminuir daqui para frente, pois as mudanças elas estão sendo tão rápidas em razão da quarta revolução industrial, as mudanças tecnológicas que nós tivemos, que hoje o volume de informações que a gente absorve em um único dia era a informação de toda uma vida, de uma pessoa que vivia na década de 20, só para vocês terem noção. Então, o que a gente percebe nesse cenário? Que nós não sabemos, né? O que o futuro vai nos exigir, quais são as habilidades, o que vai ter em alta daqui 5, 10 ou 20 anos. Mas uma coisa é certa, quem está em constante aperfeiçoamento, quem está em constante estudo, em aprendizado, essa pessoa vai sair na frente, porque ela vai se adaptar mais facilmente, independente do cenário onde ela estiver. Então, dançar conforme a música. Essa habilidade que tem o nome, né, de adaptabilidade, é exatamente uma das mais importantes para o momento presente. Então, eu quero saber se todo mundo está disposto a participar, né, a virar a chave para essa temática que a gente vai trazer aqui hoje, sem preconceitos, tá, gente? Abrir o coração para essa temática, que vocês vão ver que os resultados vão ser aqui muito positivos. E aí, quem quiser topar, quem topar, né, quiser participar desse nosso desafio, vai compartilhar lá no Instagram, me marcar, começar a me seguir, né? Se não seguir ainda, sigam o meu perfil, Camila Soares de _. Vai postar uma foto aqui do nosso evento, mostrando a palestra, mostrando algum insight que você teve, algo que você aprendeu comigo essa noite, e me marca para que eu possa depois compartilhar também nas minhas redes sociais. Combinado? Vamos então, né, ao que interessa, sobre o Legal Design Thinking. Olha só, gente, eu trouxe uns dados aqui para vocês, antes de mais nada, que dizem respeito ao número de advogados que nós temos no Brasil atualmente. Eu retirei lá do próprio site do Conselho Federal da OAB esses dados no dia 12 de abril, e eles apontavam 1.290.000 advogados. É advogado demais, né? Eu costumo dizer que se a gente tropeça na rua, a gente cai no advogado, ou se a gente sacode a árvore, cai advogado de novo. E esse cenário, ele chega a preocupar muitas pessoas, porque como é que a gente vai se destacar nesse cenário tão inflado, tão saturado, entre aspas? 1.290.000 advogados. E isso decorre de alguns fatores. Nós tivemos um boom, né, em relação ao crescimento dos cursos de direito no Brasil. Nós temos aproximadamente 1.500 cursos de direito no Brasil, enquanto em todo o restante do mundo nós temos aproximadamente 1.200. Ou seja, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todo o restante do mundo. E fora que quando a gente traz um dado comparativo aqui, né, com os médicos, que são outra profissão extremamente importante e que a gente percebe que tem muitos profissionais na área, muitos profissionais no Brasil, eles não chegam nem à metade do número de advogados que a gente tem. Então, diante desse cenário, como que a gente vai fazer para poder se destacar?
para sermos vistos, para sermos notados. Porque muita gente simplesmente fala, né? O mercado está saturado, não tem lugar para os advogados, não consigo clientes e etc. Só que a gente vai perceber que, na verdade, essa frase, né? Essa expressão que o mercado jurídico está saturado, na verdade, é uma falácia. É uma falácia porque pode estar saturado de muita gente que faz tudo exatamente igual. De muita gente que faz tudo exatamente idêntico. O chamado efeito manada. Eu aprendi a fazer isso, eu vou continuar assim. Não tem por que mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Por que, né, me arriscar ao novo, se já estou aqui na minha zona de conforto? Só que a zona de conforto, gente, embora o nome pareça muito atrativo no primeiro momento, a zona de conforto, ela mata. Então, a gente tem que se propor a fazer coisas diferentes, a trabalhar além do direito, a pensar fora da curva, porque são exatamente nesses pontos, em pequenos diferenciais, é que a gente não vai encontrar concorrência, é que não vai ter saturação de mercado, e inclusive vão ter muito mais oportunidades. Então, essa temática que nós trouxemos aqui hoje, esse assunto que nós estamos dialogando sobre o Legal Design Thinking, é exatamente uma estratégia. Nós vamos ver que é a técnica, que há embasamento para que a gente utilize essa técnica no direito, e tudo isso vai fazer com que você saia do efeito manada, saia das pessoas que estão fazendo tudo absolutamente igual, muito do mesmo. Isso a gente está cansado de ver cópia, cansado de ver gente fazendo tudo igual. Então, aqui vai ser uma estratégia que vai diferenciar exatamente o que é a sua forma de advogar. Então, as pessoas têm entendido o que você tem escrito? Será que o cliente, ele entende a sua proposta de honorários? O seu cliente entende o seu contrato de prestação de serviços advocatícios? Será que as suas petições, elas têm sido lidas no âmbito do Poder Judiciário? Será que o julgador, ele tem lido a sua petição? Qual que é a extensão desses documentos que você elabora? 80 páginas? 100 páginas? Como que você redige esse documento? Colocando inúmeras e inúmeras jurisprudências que ocupam páginas e páginas, ou até mesmo citando o inteiro teor de um acórdão, doutrina estrangeira, jurisprudências defasadas. Como será que você tem apresentado essa documentação? Então, a sua documentação, o seu contrato, a forma como você peticiona, são documentos que são notados, que passam ali realmente ali e são percebidos ou não? Simplesmente vão para aquela pilha de documentos que não são lidos, de petições que não são compreendidas. Então, essa é a importância da nossa temática de hoje. Então, aqui, os slides voltaram. Então, aqui, pessoal, por que começou a surgir a importância sobre esse nosso tema? E aí, eu vou fazer a tradução para vocês aqui da expressão, não precisam se preocupar que eu vou chegar lá, mas a ideia é a gente começar a entender aqui que esse tema, ele está conectado a exatamente a visão que a gente tem em relação ao que a gente lê, ao que a gente assiste, ao que a gente consome. E por que a visão, ela é o ponto principal aqui do que a gente vai trabalhar hoje? Já ouviram aquela expressão, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pega uma foto ali que está com um ângulo diferente e aquilo ali causa uma interpretação que pode o quê? Prejudicar muitíssimo. Não adianta ter texto, não adianta ter explicação depois. A imagem, ela vale mais que 1000 palavras. Por que essa expressão ficou famosa? Por que isso virou um ditado? Isso não é uma invenção. Isso é algo comprovado pela ciência, pelo estudo aqui neurológico. O nosso cérebro, ele aprende mais rapidamente, ele processa mais rapidamente imagens do que textos. Cerca de 60.000 vezes mais rápido o processamento de uma imagem do que o processamento de um texto. 60.000 vezes mais rápido. E 90% das informações que nós transmitimos, elas são visuais e não simplesmente o que está ali, o texto escrito no papel.
Então, as imagens convencem, elas são persuasivas. A gente compra hoje por uma imagem, a gente se convence por imagens, e não simplesmente por textos e mais textos corridos. Se eu falo aqui com vocês agora, elefante rosa, todo mundo imaginou um elefante gordinho rosa, eu tenho certeza. Ninguém pensou na palavra elefante rosa. Carro vermelho, todo mundo pensa na imagem e depois vem a palavra. Então, nós somos seres imagéticos. Nós aprendemos e absorvemos muito mais com imagens do que com textos. Então, o que a gente percebe hoje? Levando em consideração todas essas informações, que a forma como nós somos ensinados, a forma tradicional como o direito funciona, traz vários aspectos aqui que precisam de melhorias, a começar pela linguagem técnica, o famoso juridiquês, né? Essa linguagem cheia de pompa, cheia de firula, cheia de termos técnicos, extremamente difícil. Como é que um leigo vai entender algo que a gente está falando, que a gente está escrevendo, se a gente não traduzir? Então, esse é o primeiro empecilho que a gente verifica na nossa linguagem. Linguagens extremamente técnicas. E que o outro não tem obrigação nenhuma de saber. Tem até uma expressão, né, que foi desenvolvida por Arthur Pinker, que fala da maldição do conhecimento. Quanto mais a gente sabe de uma coisa, mais difícil é a gente falar para o leigo, que não sabe aquela situação. Então, adianta o advogado ficar falando para o cliente que ele vai executar o devedor? O cliente vai achar que ele vai assassinar o devedor. Ele não tem obrigação de saber que ele vai mover uma ação de execução. Esse é um dos exemplos de vários que nós vamos ter, que vão fazer com que a nossa linguagem seja extremamente burocrática, seja extremamente técnica. E isso traz uma consequência muito grave, que é a de dificuldade de acesso à justiça. Então, os cidadãos hoje, os jurisdicionados, eles fogem da justiça, eles fogem da resolução de problemas, eles fogem dos advogados, porque eles linkam que advogado é problema, eles veem que a dificuldade de acesso, a dificuldade nas informações que são oferecidas, os termos muito técnicos, que ninguém entende nada. Então, é tão complexo que acaba que eu vou deixar o meu direito que foi violado passar batido, eu nem vou buscar um advogado, eu não vou buscar a justiça, porque é tão difícil, é tão complexo, é tão técnico. E isso acarreta exatamente esse impedimento. A gente pode estar tendo aqui exatamente uma violação do nosso direito constitucional de acesso à justiça. Então, tudo isso que foi acontecendo fez com que nós começássemos a refletir sobre a necessidade de mudança. Será que tem que ser assim mesmo? Será que a gente tem que ficar falando difícil? Tem que estar escrevendo dessa maneira? Esses termos técnicos, petições longas, aquele texto corrido, gigante, que ninguém está lendo, poder judiciário sobrecarregado, cheio de processos. Então, o que aconteceu, gente? Partindo dessas dificuldades, alguns estudiosos, alguns pesquisadores começaram a buscar elementos fora do direito. E aí vem uma grande virada de chave, porque para vocês, advogados que estão aí me ouvindo nesse momento, estão atrelados apenas ao direito, eu falo para vocês, não dá para a gente continuar simplesmente dentro da bolha do direito. Simplesmente aqui consumindo, lendo, estudando o quê? A parte técnica do direito. Isso é importante? Óbvio que é, mas isso é sua obrigação. Você tem a obrigação de saber lei, jurisprudência, doutrina. Agora, o seu diferencial vai estar quando você começa a olhar para além do direito, para fora do direito, pensar fora da caixa. E foi aí que começou a ideia de a gente trazer elementos de outra área, da área do design para o direito. E por quê? Justamente a área do design. Porque o design, ele traz as necessidades das pessoas em primeiro plano. Então, o meu foco é na resolução de um problema, no desenvolvimento de uma resposta, mas com base em quem? Na dor daquela pessoa, na necessidade humana daquela pessoa.
eu vou me utilizar dos recursos técnicos disponíveis, eu vou usar a emoção que conecta, mas não vai ser simplesmente uma aberração que não vai ter funcionalidade na prática. Vai ter que ter esse link. Então, eu pego elementos emocionais, mas eu consigo trazer uma solução concreta para aquele caso, inovando. Então, quando a gente pega esses elementos do design, esse foco na personalização, não tem modelo, não tem padrão. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dor. Então, eu respondo aquela dor trazendo uma solução inovadora, criativa, com base naquilo que eu tenho, com base nos elementos que eu tenho. Então, vamos pegar isso do design, essa inovação, essa criatividade, esse foco na pessoa, no destinatário, e vamos trazer isso para o direito? Foi exatamente essa a ideia inicial. E aí surge a expressão do design thinking, que significa uma forma de pensar do design. Então, como que as pessoas da área do design pensam na hora de criar, na hora de trazer uma solução para um problema real de uma pessoa? Eles passam por 5 passos. E esses 5 passos é que nós vamos trazer para o direito, nessa forma de pensar do design. Então, começa com a empatia, o primeiro passo. A empatia, gente, é uma soft skill, uma habilidade pessoal, tá? Que está de suma relevância, de suma importância no momento atual. Eu costumo dizer que a empatia é como se eu pegasse os óculos do outro e colocasse em mim, para que eu enxergue sob a perspectiva do outro, para que eu me coloque no lugar do outro. Somente fazendo esse exercício é que eu vou entender de fato aquele problema, aquela dor que aquele cliente está passando, que aquela pessoa está vivenciando. Eu tenho que me colocar no lugar dela. Para isso, eu tenho que fazer a escuta ativa, né? A escuta sem julgamentos, a escuta ali realmente dando atenção a todos aqueles pontos, para que eu me coloque no lugar do outro, ok? Depois que eu fiz isso, então, eu escutei o outro, exercendo essa empatia, eu vou definir os problemas que estão acontecendo ali. Problema 1, problema 2, problema 3, coloquei no papel. Depois que eu coloco no papel os problemas, eu passo para a terceira etapa, que é o de criar as ideias. E aqui, embora a gente esteja falando, né, de um aspecto mais moderno, mais digital, é muito importante que a gente retome aqui para o analógico, para papel e caneta, nessa hora de criar ideias. Porque também é neurologicamente comprovado que esse exercício de colocar no papel, tirar a ideia e colocar no papel, estimula a criatividade. Quadro, post-it, vai colar post-it na parede, conversar com pessoas que não sejam da área do direito. A gente não tem que ficar nessa bolha do direito. E aí a gente vai criar ideias. Depois que a gente cria as ideias, é a hora de eu fazer um protótipo, de eu estruturar, então, esse meu elemento, aquele produto, aquele serviço, o que quer que esteja ali sendo apresentado. E depois a gente vai fazer o teste, colocar para rodar e ver o que está dando certo, o que está dando errado. Então, essas 5 fases do design thinking, do modo de pensar do design, nós vamos trazer para o direito, na hora de redigir, de elaborar um documento jurídico. Então, as pessoas, como eu falei para vocês, os estudiosos que começaram a estudar essa temática, eles desenvolveram um laboratório de legal design. E aí, por que o legal, Camila? Vem exatamente do direito. Então, legal design thinking, forma de pensar do design aplicada ao direito. Então, lá em Stanford, foi desenvolvido o primeiro grupo de estudos sobre essa temática. Não tinha só advogado, não tinha só gente do direito, é óbvio. Tinha galera de sistemas, tinha gente da área de tecnologia, tinha pessoas das mais diversas áreas que começaram a desenvolver realmente na prática. Vamos fazer um teste aqui de como que a gente pega esses elementos do design, essas 5 etapas, e vamos trazer para o direito? Porque a linguagem está muito técnica.
está dificultando o acesso dos cidadãos à justiça. Então, vamos tentar trazer um pouco mais de elementos visuais, mais clareza, uma linguagem mais simples, não precisa ser tão rebuscada, não precisa ter tanto juridiquês. E eles desenvolveram uma plataforma que foi pioneira nesse assunto, que é uma plataforma que recebeu o nome de Navocado. Foi uma plataforma que uniu cliente jurisdicionado a um advogado em um sistema totalmente informatizado, linguagem clara, linguagem acessível, e que trouxe a resolução do problema daquela pessoa, com ícones, com interação, um sistema totalmente, gente, interligado, com a plataforma fluida, um contato, uma participação simples, sem aquela dificuldade que a gente está acostumado a ver no Poder Judiciário. Então, a gente pega, com base nesses estudos que foram desenvolvidos lá na Califórnia, tudo isso foi sendo trazido, então, para o direito. O direito tão tradicional, que é sempre o último a saber, né, gente? É como se fosse a mulher ou o marido traído. Todo o mercado está revolucionando, está atualizando, e o direito está lá, preso no tradicional, preso naquela coisa rebuscada. O advogado que não quer, né, gente, largar a pompa, largar o juridiquês, porque acha que isso aí vai ser realmente a prova de que ele é um profissional competente, um profissional brilhante. Só que o que as pessoas não percebem atualmente é que quanto mais simples a gente for na nossa linguagem verbal, na nossa linguagem não verbal, na nossa linguagem escrita, melhor vai ser para que a gente consiga o quê? Prospectar, criar empatia, fidelizar clientes, sermos lidos no Poder Judiciário. Então, anota essa frase aí para a vida. Simplicidade não é ausência de conteúdo. Simplicidade não é falta de profundidade. Quando, às vezes, eu estou dialogando, tendo reuniões com clientes, eles me falam, nossa, mas você nem parece advogada, Camila. Eu fico feliz quando eu escuto isso. Eu fico muito feliz, porque significa que eles estão me entendendo, eu estou falando a língua deles. Por que a gente tem que ficar falando tão técnico, falando tão difícil, que ninguém entende nada? Isso no passado podia funcionar. O cliente que não entendia uma palavra que o advogado falava, se sentia o quê, gente? Nossa, esse que é o advogado bom. Esse que é o advogado bom, porque eu não estou entendendo nada que ele está falando. Hoje em dia é assim? Não. A informação está onde? Na palma da nossa mão, a um clique. Se eu não entendi algo aqui, alguma expressão, eu vou jogar no Google, eu vou obter essa informação na hora. E eu não vou ficar satisfeita se eu estiver participando de algo que eu não estou entendendo nada. Então, tudo isso a gente começa a trazer para o direito. Então, a temática geral, que é o tema da nossa palestra hoje, Legal Design Thinking. Utilizar os elementos do design e trazer para o âmbito do direito. Esse é um gênero, tá? Uma expressão como um todo. E nós vamos pegar isso, exatamente essa parte geral, e temos um subtópico dentro dele, que recebe o nome de Visual Law. Elementos visuais no direito. O law é exatamente o direito jurídico e visual exatamente dos elementos visuais. Então, nós vamos buscar toda essa introdução que eu fiz aqui do design e vamos aplicar ao direito. Camila, é simplesmente sair colocando desenho, foto, imagem na peça? Eu vou abandonar o texto? De forma alguma. Até porque nós sabemos, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, que nós temos regras a cumprir, um código de processo para atender, requisitos extrínsecos, intrínsecos em relação às petições que a gente apresenta. Então, eu não estou abandonando aqui o texto de forma alguma. Mas eu estou tornando esse texto mais simples e eu estou complementando esse texto com elementos visuais para tornar essa compreensão mais fácil, mais rápida, mais fluida, para que a linguagem seja mais simples. E aí, para que o meu documento jurídico seja notado, independente de qual seja o usuário.
para o cliente vai ser um formato, para o âmbito do Poder Judiciário vai ser outro, um contrato vai ser outra forma, cada um focado nas necessidades de cada usuário. E aí vem a primeira pergunta, mas isso não é modinha, Camila? Todo mundo falando disso, legal design para lá, visual law para cá, eu não estou confiante que isso aqui vai ser utilizado, eu não estou acreditando ainda, Camila, me dê provas. Me dê provas de que isso não é modinha. Vamos às provas. Legal design, gênero, visual law, que é uma das espécies que a gente vai cuidar aqui hoje, não são modinha. Existe técnica, existe estratégia, e tudo aqui visa para transformar a percepção do usuário daquele documento, gerando uma melhoria, uma fluidez naquela comunicação, uma experiência melhor para o cliente. Então, primeiramente, vamos pensar no nosso cliente. O cliente que às vezes você manda proposta de honorários num documento gigantesco. Eu já tive uma cliente que buscou meu escritório e depois que me contratou, me contou essa história, que foi para um outro escritório antes, que enviou uma proposta de honorários, vejam bem, uma proposta de honorário de 30 páginas. Uma proposta de honorários, vejam bem, 30 páginas. Imagina o contrato de prestação de serviço. 80 páginas deve ter? Não sei, porque ela não fechou com esse escritório. Ela me procurou depois. Ela não entendeu absolutamente nada do que estava escrito ali. Então, em relação ao cliente, vamos pensar aqui no que a gente tem para oferecer além do que ele está nos pagando, além do que foi contratado, o que a gente chama de over delivery. Entregue mais. O seu cliente está esperando X, você vai fazer X 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E essa estratégia de utilizar esses elementos visuais aqui são uma grande estratégia de diferenciação. É você saindo da curva, saindo da manada, do mercado saturado, do oceano vermelho, onde os peixes estão lá se debatendo, se matando e sangrando, aviltando honorários. Você não vai estar nesse oceano vermelho. Você vai se diferenciar. Você vai para onde? Para o oceano azul de oportunidades. Aqui não tem concorrência. Quantas pessoas no Brasil vocês acham que estão fazendo isso? Quantas? No dia a dia, aplicando realmente o legal design? Nem 5%. Então, tem concorrência para essas pessoas? Não tem. É uma grande estratégia de diferenciação. Então, aqui a gente vai pensar fora da caixa. Vai sair aqui, gente, da viseira, do direito. Vamos começar a consumir, ler conteúdos, filmes, séries, livros fora do direito. Que isso tudo vai trazer valor para a gente. Certo? Além disso, nós vamos aqui proporcionar uma melhoria na experiência do cliente. Hoje em dia, os clientes não estão buscando mais a prestação do serviço. Fazer uma petição, fazer um contrato, acompanhar numa ação. Isso aí, ó, tem 1000 modelos de petição no Google, qualquer um pode fazer. Agora, o que o cliente quer? Viver uma experiência com a gente, com o advogado. O mundo mudou, o mercado mudou, o perfil do cliente também. O cliente hoje quer construir um relacionamento com o advogado, ele quer um parceiro. Ele quer o quê? Que pega pela mão e vai do início ao fim. Não é só na hora de fechar o contrato que o advogado faz e acontece e vem com aquele todo assunto para contratar e depois que assina o contrato, larga o cliente no mundo. Não vai ser assim que vai funcionar hoje. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar para falar disso é quando a gente pensa no café. Vamos pensar no café, gente. Quando a gente pega lá o grão no primeiro momento, a commodity, ela tem um preço, ela tem tantos centavos, tantos reais ela custa. Depois que a gente pega esse grão e torra, a gente já tem um valor agregado ali, já passa a custar um pouco mais. E depois que eu pego esse pó e sirvo ele numa cafeteria, numa padaria, estou servindo um cafezinho coado, já aumentou o valor daquilo ali. E agora, se eu penso num outro café, o café da Starbucks. Quem já consumiu café da Starbucks nos aeroportos aí do exterior sabe.
A gente paga no café da Starbucks 30, 40, 50 reais. Por quê? Que as pessoas pagam 40, 50 reais e dizem que o grão nem é o melhor. Olha a evolução do que a gente saiu lá da commodity até a gente chegar no café da Starbucks. A gente paga para viver uma experiência. Eu quero ter meu nome no copo, eu quero sentar naquele ambiente agradável, eu quero tirar fotos, eu quero consumir aquele lanche ali, naquele status. É a experiência que a gente quer. E o cliente hoje, dos nossos serviços jurídicos, não é diferente. É um cliente digital, é um cliente hiperconectado. Ele quer viver uma experiência com o advogado. Não quer aquele advogado que só liga para ele para falar assim, segue o boleto aqui de pagamento das custas. Vou pagar até dia tal, vamos recorrer, perdeu. Não tem comunicação, não tem diálogo, não tem nada. Então, aqui é gerar experiência. A forma como a gente começa a colocar esses elementos visuais nos contratos, nos documentos jurídicos, tudo isso é estratégia que o cliente vai olhar e vai falar, uau, meu advogado fez isso, que máximo. Ele vai se sentir valorizado. Fora a própria eficácia. Ele vai ler aquela proposta, ele vai entender. Eis o ponto crucial, é a língua dele, você está comunicando para ele. Então, entregue mais do que você foi contratado. E, além disso, outras provas aqui para mostrar que o legal design não é modinha. Eu acho que teve alguém que fez um círculo aqui, no... eu não sei como, nos nossos slides, tá? Mas aí vai ficar esse círculo aí agora até o final, porque eu não sei tirar. Mas então, pessoal, outras provas aqui que nós temos de que o legal design realmente veio para ficar. A gente pode pegar lá atrás o discurso do ministro Luiz Fux, no STF, quando ele fala, olha, o poder judiciário deve se inovar. Não dá mais para a gente ignorar os avanços tecnológicos. Vamos ter que utilizar desses elementos. Alguns tribunais de justiça que já estão adotando elementos visuais em decisões, em mandado de citação, de pagamento, de penhora, que nós vamos ver aqui hoje. Contratos e documentos jurídicos, pareceres, contratos entre pessoas jurídicas, pessoa física e jurídica, que estão utilizando elementos visuais. Uma resolução que nós temos recentíssima, a Resolução 374 de 2020, que dispõe sobre a política de governança das contratações públicas no Poder Judiciário. E essa resolução, ela traz no artigo 32, parágrafo único, que sempre que possível, dever-se-á utilizar recursos de visual law que tornem a linguagem de todos os documentos, dados estatísticos em ambiente digital, análise de dados e dos fluxos de trabalho mais claros, usuais e acessíveis. Então, não é modinha. Isso já está previsto na resolução do CNJ. Não é não é simplesmente uma moda, veio para ficar, gente. A inovação que nós estamos trazendo para o direito. Como será que eu tiro isso aqui, gente? Esse círculo. Quem fez? Apaga aí, por favor. Certo até aqui, gente? E aí, olha, eu trouxe mais um conceito aqui para vocês. Mas não fui eu que fiz o círculo. Aqui, ó, botão direito. Não aparece, não. Não fui eu que fiz, foi alguém. Mas deixa, vai ficar aí, então. Aí, pessoal, olha só. Ah, gravou no arquivo PDF, vai ter que ficar, mas como que alguém conseguiu fazer isso? Não sei, mas vamos que vamos. Depois a gente tenta entender isso aqui, Igor. Mas vamos lá, gente. Eu trouxe um conceito aqui também de Visual Law que fala assim: Visual Law é uma área integrante do legal design que pretende, em síntese,
melhorar a comunicação na área jurídica, com a produção de documentos não apenas de mais agradável leitura, mas especialmente deixando as mensagens mais claras e compreensíveis. Trata-se de uma forma de descomplicar a linguagem jurídica, proporcionando a compreensão rápida, objetiva e correta da mensagem dirigida ao destinatário da informação. Então, se é o cliente, eu vou usar uma linguagem. Se é o juiz, eu vou usar outra linguagem. Se é um contrato que eu estou redigindo, fazendo uma operação ali entre partes que estão celebrando um contrato, é uma outra linguagem. Sempre partindo da ideia do design que nós vimos. Foco no usuário. Foco na necessidade daquela pessoa. Olha a empatia aí. Faz sentido eu pensar num modelo, eu pensar aqui, vou fazer um super modelo aqui que eu vou aplicar para tudo. Não. Cada caso é um caso, focado naquele usuário, naquela situação. Ok? Deixa eu ver aqui, tá aparecendo alguma coisa? Eu não sei, deixa eu... Eu vou seguir aqui a Tuane que falou para eu compartilhar de novo. Vou fazer isso. Me falem aí, ó. Agora sumiu aí, ó. Obrigada, Tuane. Então, pessoal, legal design não se resume a desenho. E aqui eu trouxe algumas formas que a gente tem, que nós podemos empregar nos nossos documentos jurídicos. Imagens, vídeos, infográficos, pictogramas. Como que funcionaria isso? Vamos imaginar, vocês que estão lidando aí na pós de Direito das Famílias, não sei se tem aulas específicas de sucessões, por exemplo, para fazer o quê? Montar lá um inventário que é aquele pepino. Tem uma família gigante, casou, separou, morreu, isso e aquilo. Faz lá um esboço, um fluxograma com as pessoinhas, os ícones, os pictogramas. Desenha, gente, faz gráfico. Lista aqui com os pontos principais. Um QR Code que você pode inserir uma notícia, um vídeo. E por que o QR Code? Porque o QR Code vai gerar uma curiosidade. Não é simplesmente pôr o link. Colocar o link, todo mundo já coloca link há muito tempo. Mas se eu coloco um código, eu desperto uma curiosidade do julgador, uma curiosidade do outro lado, que vai querer ver o que está ali. Um vídeo despachando uma tutela de urgência, transforma esse vídeo num código. Linhas do tempo, quando você precisa fazer ali a evolução de uma história, a evolução de uma situação fática. Aproveite, construa uma linha do tempo, coloque quadros. Sabe lá no cinema, quando a gente tinha lá aquela sequência ali de filmes, de imagens que rapidamente, quando passadas, transformavam-se num filme? Faça sequência de imagens na sua petição. Conte história. Olha uma técnica muito importante que chama storytelling, a arte de contar histórias. Os advogados, não sei por quê, em que momento isso aconteceu, começam a dar muita importância para os fundamentos na petição. Cita artigo de lei, cita jurisprudência, cita doutrina. Se não é controverso, se não é uma tese nova, você não tem que fazer isso. A gente presume que o Poder Judiciário também saiba artigo de lei, todo mundo sabe. Mas o que eles não sabem? Os fatos que seu cliente te contou. Isso é só você que sabe. Então, a parte fática é a mais importante de uma peça, que ninguém dá importância. Eu tenho que narrar item a item, contar a história. Quem é o João, quem é a Maria, quem é aquela pessoa que está ali por trás daquele pedido. Emocionar na minha petição. E esses elementos, Camila, eu saio utilizando todos? Quando eu bem entender, eu saio colando imagem, colo vídeo e tal? Não. Claro que não. Por quê? A poluição visual aqui também pode gerar impactos negativos. Eu já vi aqui recursos inadmitidos, e eu estava exatamente pela parte contrária, fiz contra-razões nesse caso,
Um recurso que era tão confuso, era tão misturado, era tão colorido, tanto grifo, tanta coisa, que a gente não conseguia entender o que estava escrito ali. Faltou o quê, gente? Dialeticidade. Não foi inteligível, não foi compreensível. E o Tribunal de Justiça de Minas acolheu e falou: esse recurso, ele é ininteligível. Eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. Então, não adianta também querer fazer muito de uma vez, querer jogar tudo isso aqui, sem cuidar aqui desse excesso. Então, você vai fazer o quê, gente? É agregar ao texto. O texto ainda continua sendo a base da submissão do seu documento jurídico. Mas você vai começar a trazer elementos visuais que vão o quê? Tornar a compreensão melhor daquele documento. Agregar ao texto. E não uma coisa simplesmente descontrolada, sem medida. Então, olha só, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês que eu tirei de documentos, de petições e documentos meus, tá? Então, por exemplo, um caso aqui que eu estava tratando de um atraso de voo, que os passageiros ficaram horas e horas, né, aguardando, sem nenhum amparo da companhia aérea, sem nenhuma destinação, sem nenhum acolhimento, foram negligenciados. E aí, o que eu fiz? Eu transformei um vídeo que o cliente fez em um QR Code. Como que eu faço isso? Eu posto o vídeo no YouTube, o vídeo com não listado. Não listado é um vídeo que só quem recebe o link consegue acessar, ele não é público. E eu converto depois esse vídeo em um código. E eu coloco: excelência, confira o vídeo feito pelo autor, tantas horas da manhã, demonstrando o tamanho da fila gigantesca para pegar um voucher de alimentação. Depois que ele já tinha passado mais de 10 horas no aeroporto, só recebeu isso. E aí eu coloco um vídeo. Esse vídeo, espera-se que ele gere uma curiosidade no julgador, para que ele entenda, para que ele assista aquilo ali, e não simplesmente um link ou um arquivo que vai vir anexo à petição. Um fluxograma com as informações principais que aquele caso vai tratar. Falha na prestação de serviços, falta do dever de informação. Além disso, vamos pensar, despacho de tutela de urgência, colocando também um link em QR Code. Vários desembargadores aqui do Tribunal de Justiça, infelizmente, não recebem advogado nem por videoconferência, nem por telefone. E, pessoalmente, está mais difícil ainda na pandemia. Como que eu vou chamar a atenção, então, para um caso que eu preciso despachar? Que seria extremamente importante que eu falasse ali sobre aquele problema, sobre aquela questão. Eu posso gravar um vídeo fazendo o meu despacho, trazendo aquele ponto ali crucial que eu quero chamar a atenção. E eu falo: excelência, confira o vídeo despachando a tutela de urgência. Aponte o celular para a câmera, aponte a câmera do celular para esse ícone, que ele já vai ser direcionado para o vídeo. E uma alternativa, que eu coloco logo após aqui, uma nota de rodapé. Se não conseguir acessar pelo código, acesse o link. Então, eu dou uma opção para uma hipótese aqui de uma eventualidade que acontecer de não conseguir abrir o código. Eu tenho uma opção, eu não fico refém simplesmente dessa tecnologia, né? Teve advogados que começaram a utilizar esse QR Code e ele se expira com o tempo. Então, não vai adiantar a longo prazo, dependendo da situação, tá? A lista aqui com os pontos principais. Em uma ação, por exemplo, que eu estava discutindo uma indenização, tá? Material e moral contra uma agência bancária, e que a autora tinha sido vítima de sequestro relâmpago. E passou por 9 agências, aí eu descrevi todas essas agências item a item, e depois eu construí uma linha do tempo, falando em cada agência quanto foi sacado e o intervalo de tempo entre um e outro. Como que isso é crível para uma pessoa, por exemplo, que não tinha movimentações bancárias naquela magnitude, naquela expressão? De repente, em um total ali de nem 3 horas, teve várias e várias transações atípicas para aquele perfil do correntista, por exemplo, em intervalos de 11 minutos. Eu estou aqui construindo uma narrativa. Os storyboards, que são esses quadros com imagens, construindo aqui uma narrativa.
em uma ação que envolvia aqui, por exemplo, um acidente automobilístico, uma parte buscando indenização da outra. E aí, olha a importância de a gente trazer imagens, os elementos no próprio corpo da peça para desenhar, para mostrar para o juiz que em determinadas situações aqui, como que aconteceu? Tem que ser respeitado um limite de segurança na pista, um limite de distância. E o que aconteceu naquele caso concreto? A parte não respeitou. Ela não estava respeitando o limite de distância entre os veículos. Então, a gente mostra isso literalmente, desenhando na petição. Agora, eu estou largando a parte escrita? Não estou. Eu estou tornando a parte escrita mais compreendida, tá? Eu vou responder as perguntas ao final, viu, pessoal? Podem ir mandando aí. Então, alguns daqueles casos utilizados por mim, eu coloquei ali para vocês, mas outros agora que nós já temos, tá? No âmbito do Poder Judiciário, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos esse parecer que foi totalmente reformulado para um parecer mais visual, mas não é só visualmente atrativo, na estética, na funcionalidade também. Então, ele é mais claro, é mais fluido, tem um QR Code aqui, tem uma própria organização da peça diferente. Olha mais um exemplo, esse lá do Tribunal de Justiça, ó, da Vara Federal do Rio Grande do Norte. Olha como que reformularam o mandado de citação e penhora, com ícones, central de relacionamento, o QR Code com vídeo explicando o que está naquele documento. Então, antes o cliente que recebia, né, o mandado de citação e penhora, ele lia aquele documento e falava assim, o que está escrito aqui? Não estou entendendo nada. Agora, olha só, ele tem um link do próprio Zoom para acessar a vara, um contato de WhatsApp. Ele tem aqui ainda, olha, outras informações mais completas sobre como solicitar o parcelamento da dívida, tem o link, tem o ícone central aqui de contatos, dever de cooperação entre as partes, recomendações importantes. Então, olha só, Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte, que já está adotando os elementos visuais no âmbito da sua atuação. Um outro modelo aqui de contrato de locação que foi celebrado, né, da M3 Storage, que coloca sempre assim, olha que linguagem simples, gente, pequenininha, não precisa de um contrato de milhares e milhares de páginas. Linguagem simples, resumida, objetiva, um ícone ao lado de cada cláusula. Objetivo, eu coloco um alvo. Valor do aluguel, eu coloco uma bolsinha de dinheiro. Vigência e rescisão, eu coloco aqui aquela ampulheta, né, de tempo. Olha como que a parte compreende muito melhor do que aqueles contratos extremamente cansativos. Então, antes os documentos eles eram textos corridos assim, agora a gente começa a trazer um pouco mais do visual, com pequenos ícones, com linhas do tempo, com quadros. Por exemplo, aqui uma procuração da Caixa Econômica Federal, que nós vamos ter aqui uma série de situações nesse sentido. Então, visual law, pessoal, elementos visuais não significa colorir a petição. Para quem gosta de grifar, né, e grifa tudo, porque isso pode sair como um tiro pela culatra. E eu trouxe mais um exemplo aqui meu, tá, da minha proposta de honorários que eu envio para os clientes. Uma proposta de honorários visualmente atrativa, simples e objetiva. Então, eu coloco aqui primeiro, né, a informação direcionada àquele cliente. Depois eu faço o quê? Coloco qual o objeto daquela prestação de serviços. Vou descrever ele de forma, né, clara e simples. Investimento. Investimento por quê? Por que não é preço, Camila? Por que não é valor? Porque quando o cliente recebe e vê essa palavra investimento, uma simples mudança na palavra, já causa uma percepção diferente em relação ao serviço que vai ser prestado pelo advogado. E a presente proposta tem validade de 10 dias, porque se eu não coloco prazo, vai daqui a um ano aquele cliente aparecer me buscando de volta, né, pelo mesmo valor. Então, tem que colocar prazo para essa proposta durar, para gerar até mesmo um gatilho mental, que a gente chama de escassez, para ele saber que aquilo ali vai acabar. Aproveito para falar sobre mim,
Porque na reunião o cliente não me pergunta, Camila, você formou aonde? Você tem qual pós? Você é mestre? Nenhum cliente nunca me perguntou isso. Então, aqui é a hora de eu jogar o plus. Eu já sou advogada, sou mestre, sou especialista, sou professora. Então, aqui vem o plus quanto a mim, quanto a meu aspecto profissional, e aproveito para falar do escritório. Porque eu sempre tenho que oferecer e mostrar outras áreas de atuação, não vou ficar presa ali só no que eu faço. Então, embora eu já seja, né, atuante no mercado jurídico desde 2014, o escritório foi fundado em 2018, eu falo o que a gente faz, saiba mais no site, convido o cliente a consultar e ver como é que funciona. Outro exemplo aqui de uma proposta visual, essa que eu disponibilizo para outros advogados que querem minha ajuda, para consultorias em caso concreto, elaboração de recursos, por exemplo. Então, essa proposta, vejam só as cores, como que muda. Se aqui estava uma proposta mais sóbria para o cliente, aqui ela já está mais colorida, já está mais inovadora, que eu apresento para outros advogados. Então, eu também falo quem sou eu, falo o investimento para essa parceria com os advogados. E tudo isso, gente, feito de forma gratuita. E aí eu coloquei os aplicativos que eu utilizo. O Word, para quem não sabe, o Word, quando você vai abrir um novo documento, tem uma série de possibilidades lá de documentos mais visuais. O Canva, que é um site totalmente gratuito, onde eu fiz, inclusive, a apresentação da nossa aula. PowerPoint também, que é o mais conhecido por todos. Todos gratuitos, tudo de forma que, gente, extremamente acessível e fácil hoje. Então, o que a gente percebe? Que existe como a gente se diferenciar hoje, a gente sair dessa multidão, sair dessa manada que nós vivemos. E aí eu termino colocando uma pergunta para vocês, né? Onde vocês querem estar daqui 10 anos? Anota no papel, coloca aí no post-it, no bloco de notas, ou então, né, galera que é analógica, anota no papel mesmo, tanto no aspecto profissional como pessoal, porque são questões que não estão dissociadas, elas estão atreladas. Não tem ninguém que é bem sucedido profissionalmente que está com a vida aos frangalhos. Então, coloque, quero estar casado, quero ter filho, quero ter carro, quero ter um escritório com meu nome na porta. E aí, outra pergunta que eu deixo para vocês. O que vocês estão fazendo hoje para alcançar esses resultados que vocês pretendem em 10 anos? Muita gente quer o sucesso, mas não quer pagar o preço do esforço, né? Então, é muito fácil a gente ver ali o que está rolando por fora sem pagar o preço daquele esforço. E aí, gente, termino com uma reflexão aqui, que é uma história que aconteceu comigo. Um professor de matemática que eu tive, aproximadamente ali quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, certo dia ele fez uma pergunta no meio da sala. Minha filha, ele chamava todos os alunos assim, minha filha, olhou para mim, apontou e falou, você quer ser medíocre ou brilhante? Quem era eu, né, para responder a profundidade daquela questão nos meus 13 anos? Ainda mais em matemática, que eu não sabia nada. Mas anos depois, gente, aquela frase ficou ali na minha memória, ficou gravada. E aí, faz muito mais sentido hoje, quando a gente percebe que nós temos milhares e milhares de pessoas fazendo exatamente o mesmo, seguindo a média, sendo profissionais medíocres. Medíocres no sentido de estarem ali, ó, fazendo tudo igual aos outros, tudo na média, e querendo resultados grandiosos. Isso não vai acontecer, tá? A gente só vai conseguir realmente sucesso, só vai conseguir resultados se a gente trabalhar para isso. Então, eu pergunto aqui para vocês no final, né? O nosso último slide aqui. Vocês querem ser medíocres ou brilhantes? Eis a minha reflexão final. Agradeço a todos aqui por terem ficado até o final. Vou abrir aqui para responder as perguntas de vocês. E muito obrigada. Professora Camila, muito obrigada. Excelente palestra, brilhante, precisa, né? Uma temática tão interessante, você colocou de uma maneira tão leve, e o que você falou é totalmente pertinente, né, pessoal? A gente tem que ter objetivo. Uma vez eu fiz uma aula de oratória e o professor falou assim, olha, nós precisamos ter na nossa vida objetivos próximos, objetivos médios e objetivos longos, né? E a partir de então, a gente ir se organizando para alcançar o que a gente pretende. Mas não somente querer, né? Porque querer por querer não resolve, a gente tem que fazer.
E vocês hoje estão aqui fazendo a diferença, porque vocês estão em um ambiente para aperfeiçoamento, para visualizar novas possibilidades. Né? Vocês podiam estar sentadinhos assistindo televisão, fazendo qualquer outra coisa, vocês estão buscando, né, esse aprimoramento que é tão importante dentro da nossa profissão. Teve uma colega aqui que perguntou, Camila, se os juízes estão, né, assistindo esses QR Codes, estão tendo uma visualização disso. Você pode nos responder, por gentileza? Claro, com certeza. Eu já até vi essa pergunta aqui e ela é comum, tá? Todas as vezes que eu exponho essa temática, surge essa pergunta, porque a maioria fala assim, né? Ah, mas eles não leem nada. Eles não vão pegar um celular, direcionar para uma petição para poder assistir um vídeo. E aí, gente, olha só, temos duas perspectivas em relação a isso. A primeira é que nós vamos disponibilizar, como eu falei, além do código que vai gerar aquele gatilho mental da curiosidade, o link também. Então, você está dando mais de uma opção para o magistrado acessar. Mas, o que acontece? Na minha experiência, tá? Todas as vezes que eu utilizei, quando a gente coloca nesse formato que eu fiz, que eu disponibilizo no YouTube e converto o vídeo em um código, eu consigo ver quantas pessoas assistiram aquele link. E eu tive um vídeo que ele teve mais de 23 acessos, mais de 23 visualizações de um pedido de tutela de urgência. Então, foi mais do que o próprio gabinete. Desembargador, assessores, assistentes, estagiários. Certamente aquilo ali foi objeto de análise e, inclusive, de diferenciação, comentaram. E eu consegui um deferimento da minha tutela que eu pretendia. Então, é todo mundo que vai assistir? Não tem como eu garantir isso. É impossível. Assim como não tem como eu garantir que ninguém vai ler a petição do jeito tradicional. Agora, eu vou deixar de fazer porque eu não sei se a pessoa vai ler? Eu não posso deixar de fazer meu trabalho pensando no que o outro vai pensar. Então, na verdade, aqui eu tenho que fazer sempre o meu melhor, né? A obrigação do advogado é a obrigação de meio, a obrigação de empenho. Se eu tenho esses critérios hoje disponíveis, eu vou utilizar em prol do meu cliente, ainda que eu não tenha garantia que ele vá ser utilizado. Mas a minha percepção, aí eu estou vendo o nome da Luísa aqui, né, que fez essa pergunta, foi positiva em relação a essas. Acho que tem um áudio aberto. Foi positiva em relação a essas utilizações que eu trouxe. Então, eu vi que assistiram, vi que acessaram. E eu tenho colegas também que são assessores no Tribunal de Justiça e que, com outros elementos que eu já utilizei também, como essas listas, linha do tempo, planilhas, por exemplo, em casos de assistência judiciária gratuita, onde eu coloco cada despesa dividida por cores, de forma super visual, fica muito mais fácil para o trabalho deles. Então, ele ainda brincou comigo, Camila, se todos os advogados usassem isso, a gente ia ter mais tempo lá no tribunal, mais tempo no gabinete, porque facilita a nossa vida. E é isso que a gente tem que fazer, facilitar para o juiz, facilitar para o assessor, facilitar para o cliente que está lendo aquele documento, ok? Isso aí, Camila. Perguntaram aqui em relação a livros recomendados sobre esse tema, se você tem. Sim. Olha, gente, o livro que eu recomendo é o livro Fora do Direito, que é um livro do Tim Brown, que chama Design Thinking. Então, esse livro, a leitura dele é essencial, tá? Para que a gente comece a aprofundar nessa temática. Mas, para quem quiser ir além, estudar neuromarketing, estudar marketing digital, marketing jurídico, estudar PNL, comunicação, né? Tudo isso a gente vai trazer para o âmbito do direito. Então, na verdade, é uma construção, tá? Não tem nada que vocês vão encontrar assim que tá prontinho, lindo e maravilhoso, falando como que vai funcionar. Cada caso a gente estuda, a gente analisa. Então, por exemplo, eu vi que alguém aqui pediu modelo, não tem como disponibilizar modelo. Seria totalmente contrário a tudo que eu falei aqui, porque se eu disponibilizo um modelo, eu estou seguindo um padrão, eu não estou focando no usuário. E é exatamente a personalização que conta para cada uma dessas situações. E até, Carol, estou vendo aqui mais uma pergunta no chat, já me adiantando. Ela fala assim: se eu já vi. Senhora, não, né, Luísa? A Luísa me chamando de senhora. Pelo amor de Deus. Ela perguntou se eu já vi juiz indeferindo petição inicial por inépcias nesse caso. Jamais, nunca vi nenhuma situação como essa. Como eu falei para vocês, a gente tem que ter cautela na utilização. Não vai fazer lá uma coisa parecendo um carnaval, porque aí pode correr o risco. Agora, eu já tive uma aluna do meu curso. Inclusive, pessoal, fica aí a propaganda para vocês. Eu estou com as inscrições abertas para o meu curso, o Método 5 Sentidos da Advocacia, onde tem
um módulo inteiro focado em legal design. E as inscrições se encerram hoje, tá? Tá lá no meu perfil do Instagram. Eu dou várias aulas exatamente sobre essa temática, fazendo oficina ali de como estruturar o legal design. Mas aí eu tive uma aluna do meu curso que narrou que ela colocou um despacho ali num QR Code. E o que que aconteceu? O juiz, ele ficou ofendido por quando ela escreveu assim, segue o despacho da tutela de urgência. Sendo que a gente usa essa linguagem na advocacia, né? Eu vou despachar com o juiz, vou despachar com o assessor. E aí ele pediu para ela se explicar o que que queria dizer com despacho, porque ele achou que estava ultrapassando ali, né, o âmbito da advocacia. O que é, né, gente? Um ego infladíssimo, nada mais do que isso. Mas aí, simplesmente, essa minha aluna foi lá, peticionou e falou, não, era só para você assistir o vídeo. E ponto final. E ela conseguiu a tutela que ela queria também, da mesma maneira. Então, não tive nenhum caso desse, viu, Luísa, de inépcia, mas a gente sempre observar, ter esse cuidado aí com o que a gente vai apresentar, para não pecar pelo excesso. Vai fazendo aos poucos, começa lá na sua proposta de honorários, muda depois seu contrato de honorários, depois você faz uma petição, por exemplo, alegações finais, algo, vai construindo ali aos poucos para não ter ali um impacto muito grande, para ir construindo aos poucos e ir sentindo, especialmente se tivermos pessoas aqui que não são de Belo Horizonte, né, com marcas de interior, vai tomando sempre um cuidado ali para ir aprofundando e sentindo, testando ali o mercado realmente. Isso aí, Camila. O pessoal está perguntando se você vai disponibilizar o material. Se tem como Não. disponibilizar o material. Então, Não, Carol, né? não, esse material eu não disponibilizo porque ele é o material dos meus alunos do meu curso. Então, como o pessoal ele pagou para fazer parte, né? Aí não seria justo com eles que já estão fazendo parte. Mas Ok. aí a palestra também fica disponível para vocês lá no YouTube, né? Dá para assistir também, rever. Tranquilo. Pessoal, os certificados estão perguntando, tem um formulário que foi disponibilizado aí no chat, é só preencher o formulário que vocês vão conseguir, tá, o certificado. Bom, a professora Camila tem um outro horário agora, né, professora? Eu não sei se, ó, deixa eu até ver aqui, o Igor foi meu estagiário, tá? Pode responder essa questão aí, aonde você quer estar daqui a 10 anos, ele foi meu estagiário e ele brincava e falava assim, doutora, eu quero ter um estagiário. Ele tem estagiário, né, está super bem, advogando na comarca de Curvelo, de Ah, que excelência. legal. O Igor, muito bom revê-lo aqui, Igor. Também tem vários alunos aqui, a Jaqueline, Daniela, Sâmara, a Flávia Pontigli, né, da pós-graduação. Então, um abraço a todo mundo também. A Alessandra está falando que foi minha aluna, sim, gente, tem muita gente. Então, a professora Camila, ela tem aí uma outra aula, tá, pessoal? Sim. Em sequência. Então, a gente não pode se estender muito. Queria agradecer mais uma vez, em nome das comissões, em nome da ESA, o convite que foi prontamente aceito pela Camila. Tenho certeza que vocês vão poder ouvi-la falar de vários outros temas importantes e interessantes, né? Sigam lá no Instagram dela, que vocês com certeza vão aprender muito em relação a esse conteúdo e outros também. E agradecer a todos vocês pela presença, deixar também essa reflexão, igual a Camila disse, né? Nós cobramos muito que os juízes nos ouçam. Agora, nós temos que saber também se nós estamos fazendo com que os nossos clientes sejam ouvidos. Né? Num processo dialógico, que é um diálogo entre as partes, nós, advogados, estamos sabendo falar, né? Ou seja, colocar aí as questões dos nossos clientes de maneira adequada. Ela acabou de falar aí do Legal Design Thinking, que é uma outra possibilidade de extrema importância. Então, faz toda a diferença. Né? O cliente, ele quer o advogado, ele não quer um advogado. E a diferença está justamente aí. Por isso que para os bons sempre vai ter lugar, né? Para aqueles que fazem a diferença, como a doutora Camila, como o doutor Igor e vários outros que estão aqui buscando por isso. Tá? Eu parabenizo a Camila pela excelência da palestra e encerro a nossa live de hoje, pessoal. Boa noite a Muito todos. obrigada. Camila. Nada. Sim,
Muito obrigada, Carol, mais uma vez, comissão, ESA, é sempre um prazer estar com vocês. Precisando, estou à disposição sempre, né? E espero que todo mundo tenha tido vários insights aí para começar a aplicar na advocacia. Quem participou do desafio, me marca lá no Instagram para eu acompanhar todos vocês. E, aos pouquinhos, né, comecem a implementar realmente esse exercício de pensar fora do direito, e vocês vão perceber que os resultados aí vão ser grandiosos. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite, pessoal.